Gente, assim, eu vou falar pra vocês. Cheguei agora do curso. Pera aí que eu não sei se você tá gravando direito. Então eu vou parar a gravação, vou ver e aí eu volto. Tava gravando. Então assim, eu cheguei agora do curso. Eu não tô pensando mais em nada. Eu só quero tomar banho, comer e dormir. Aqui tá um calor absurdo no Rio de Janeiro. Eu moro no Rio, tá? E eu tô com um ventilador e com o ar desligado, porque faz muito barulho e eu não tô com o microfone aqui pra poder gravar falando com vocês. Gente, amanhã eu volto, converso com vocês sobre o que eu queria conversar, tá bom? Deixa eu fazer um teste pra ver se eu ligar o ar, fica muito barulho no vídeo. Aí eu vou ligar e vou ficar falando. No calor que tá fazendo aqui no Rio, esse barulhinho é sacanagem. Se estiver fazendo barulho, é só meu teste, tá? Mas até amanhã, tá? É isso. Eu fiz a sobrancelha hoje, ó. Dá pra perceber? A Rafaela, minha brow designer, esqueci como que se fala a sobrancelha em inglês. Ela completa minha sobrancelha, então ela fica um pouco mais grossa do que geralmente fica, sabe? Tô olhando no espelho. Mas assim, tá bem bonita. E eu gosto bastante, tá? Depois quando eu lavo, que eu vou ver como ficou o formato. Ai, Rafaela arrasa, ó. Beijo, Rafa, se algum dia você estiver vendo esse vlog. A pinoninha! Que beleza! Que beleza, gente! Linda! Ela gosta, tá? Ela gosta. Se ela balançar o rabo é porque ela gosta. Ai, ai. Melantinho, vamos comer, vamos comer. Fica fortinho, fica fortinho. Eu fiz devocional igual eu faço todo dia, né? Eu lendo a Bíblia no grupo de jovens da minha igreja, e a gente já leu esse ano Ezequiel, já leu o livro antes de Ezequiel, Isaías. Eles leram antes, porque antes eu não tava lendo, porque eu tava sem tempo, né? Eles leram vários livros. E aí agora a gente tá em Daniel. Hoje eu li Daniel 6. Eu vou mostrar pra você. Vou mostrar pra vocês. Em Daniel 6 fala sobre a famosa passagem da cova dos leões. E Deus, ele tinha dado entendimento sobrenatural pra Daniel. Ele tinha dado entendimento, inteligência, sabedoria. Daniel tinha dom de interpretar sonhos. E também ele tinha sonhos. E aí, enfim, nesse capítulo, Daniel na cova dos leões, Daniel estava se destacando como administrador do reino da Babilônia. E o rei, ele queria subir ele de cargo. E as pessoas, os administradores e os altos funcionários das províncias, as províncias eram como se fossem estados que o rei tinha dividido e nomeado um alto funcionário para cada província para poder administrar e ajudar a administração. E Daniel e mais 2 homens, eles eram administradores desses homens. E o rei queria colocar ele como mais importante ainda. E aí todas as pessoas ficaram com inveja de Daniel e quiseram destruir ele. E aí a passagem acontece em volta disso. Eles influenciaram o rei a criar uma lei onde você não podia por um mês, por 30 dias, adorar outra pessoa, nem outro deus que não fosse o rei. E o rei assinou isso sem pensar nas consequências. E aí Daniel, olha isso. Olha como que Daniel, ele agiu quando ele soube que o rei tinha assinado essa lei. Capítulo 6, versículo 10. Quando Daniel soube que a lei tinha sido assinada, foi para casa e, como de costume, ajoelhou-se no quarto, no andar de cima, com as janelas abertas na direção de Jerusalém. Ele simplesmente soube que a lei tinha sido assinada e quem desrespeitasse ia pra cova dos leões. E ele simplesmente, como de costume, foi pra casa, ajoelhou-se no quarto pra poder orar. E ele orava 3 vezes por dia. Cara, assim, aula, tá? Isso é aula de cristão.
Aí eu anotei aqui, ó, no meu caderno. Daniel dá uma aula para os cristãos sobre como agir após algo que bate de frente com a palavra de Deus. Ou seja, ele simplesmente continuou fazendo tudo o que ele estava fazendo. E sabe qual foi o resultado? Ele foi para a Cova dos Leões. Mas olha só o que Deus fala. O rei, ele ficou triste de ter que mandar Daniel para a Cova dos Leões, mas o rei tinha que manter a palavra dele perante as pessoas, para poder todo mundo seguir regradinho. E isso me leva a outra reflexão. Os nossos governantes, eles são espelho da população. Ou seja, na época de Jesus, ele estava em julgamento junto com Barrabás, e aí o rei da época, eu esqueci o nome do rei, ele perguntou para a população quem ele soltaria, se Barrabás, que era um assassino, ou Jesus, que era um inocente. A população escolheu quem? Isso mesmo, Barrabás. Eles soltaram um assassino e crucificaram um inocente. Então, assim, a gente percebe ao longo da história, quando você chega e estuda história, essas coisas acontecendo, cara. Os reis, eles são o espelho da população. Os governantes são o espelho da população. Muitas vezes eles tomam decisões que são injustas e que não deveriam ser tomadas porque é a vontade da maioria da população. E isso me leva a uma reflexão ainda mais profunda de que o coração do homem é mau. O coração do homem é egoísta, o coração do homem é orgulhoso. E aí, quando a gente junta o todo, se a gente não tiver com a face voltada para Deus, porque quando a gente adora algo, a gente se torna parecido com isso. E se a gente não tiver com a nossa face voltada para adorar o nosso Deus e se tornar parecido com Ele, que é justo, bondoso, generoso, amável, não é egoísta, sabe? A gente vai se tornar o que o nosso coração é, caído pelo pecado, entende? Então, por isso a necessidade da gente estar sempre voltado pro Senhor, da gente estar sempre olhando para Ele e adorando a Ele, porque isso faz a gente ser bom, não porque a gente é bom, mas porque o Espírito Santo vive em nós e nos ajuda a sermos bons, nos ajuda a frutificarmos de acordo com a palavra de Deus. Então, assim, cara, isso me leva a essa reflexão, sabe? Os reis e os governantes, os políticos, eles são o espelho da população. Muitas vezes a gente julga eles lá, mas qual é a população que eles servem, sabe? Eles foram eleitos por quem? A decisão que eles tomam é para agradar quem? Então a gente tem que pensar essas coisas, sabe? É um ponto a se refletir. E aí, enfim, continuando, quando Daniel, ele passou a noite na Cova dos Leões e o rei ficou desesperado. Olha aqui fala que o rei voltou a seu palácio e passou a noite em jejum, acordado, não conseguiu dormir a noite inteira, porque ele estava preocupado com Daniel, porque ele sabia que Daniel era inocente, ele não queria ter feito o que ele fez, mas ele já tinha assinado essa lei. Meu Deus. O rei, ele perguntou para Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, o Deus a quem você serve tão fielmente pôde livrá-lo dos leões? E Daniel respondeu: que o rei viva para sempre. Meu Deus enviou seu anjo para fechar a boca dos leões, de modo que não me fizessem mal, pois fui considerado inocente aos olhos de Deus. Também não fiz coisa alguma contra o Senhor, ó rei. Ai, dispensa comentários. Palavra de vida. Ai, gente, tomei um banhozinho, tava precisando, mas... ai, esse creme é muito cheiroso. Eu experimentei ele a primeira vez, vamos ver se quando o cabelo secar, ele vai ficar bonito, sabe? Eu hoje tenho que gravar o vídeo pro meu TCC, que é o meu trabalho de conclusão de curso. Eu falei pra vocês, né, que eu tô fazendo um curso no Senai sobre edição de vídeo, trabalhar com o YouTube, essas coisas assim, pra eu poder aprender um pouco, sabe, sobre esse mundo, porque tava sendo muito difícil pra mim. Ainda tá? Esse negócio de roteirização, enquadramento, essas coisas pra mim são muito difíceis, é um mundo completamente novo. Eu sou de exatas, tá? E isso é arte, né? Gravar é arte, criar é arte, e tudo isso é arte. Embora eu sempre tenha lido muito nos últimos anos, eu li muito livro de desenvolvimento pessoal. Então, eu meio que me afastei um pouco da literatura, sabe? Mas eu pretendo voltar a ler, eu vou falar isso com vocês nos próximos vídeos. Agora eu vou escrever o roteiro, terminar, né, de escrever o roteiro pro vídeo. Hoje tá chovendo, eu falei pra vocês que ontem tava mal calorzão, né? Hoje amanheceu chovendo e tá frio, como se não tivesse feito calor durante 3 dias na semana. Hoje é quarta. Eu vou basicamente sentar e vou contar como que foi minha experiência no curso. O que eu quero é contar o que Deus fez através de mim com esse curso. Por que que Deus me pediu pra fazer esse curso? Eu quero contar as
experiências que eu vivi e tudo mais. Eu acho que vai ficar bem legal. Eu pedi ajuda do chat GPT, né, pra poder me ajudar a criar um roteiro bom, um roteiro com um bom storytelling, mas eu tô editando de acordo com o que eu quero, pra poder ficar com a minha carinha, sabe, com o meu jeitinho. E vamos lá, vou fazer o roteiro e depois eu vou me maquiar, me arrumar, né, pra poder já começar a gravar, porque eu não sei se eu vou acertar de primeira. E hoje é quarta-feira e eu tenho que entregar isso sexta, ou seja, eu vou ter que gravar, editar pra poder entregar. A thumbnail, que é a capa, eu fiz ontem na aula, porque ontem teve aula, a gente tá tendo aula todos os dias da semana. As aulas são segunda, quarta e sexta, mas eu tô tendo aula todos os dias. Essa última semana, porque vai entrar de recesso, aí volta em janeiro e depois de janeiro acaba. Então, eu não pretendo colocar o TCC, o vídeo do TCC aqui no perfil. O que que eu vou fazer? Eu pensei que o que eu vou fazer? Eu vou deixar no link desse vídeo, na descrição desse vídeo, o link do vídeo do TCC. Assim que eu entregar, eu posto o link do vídeo e aí eu deixo pra vocês assistirem. Quem estiver vendo esse vídeo, se quiser assistir, vai estar na descrição, é só você clicar. Eu vou colocar pra poder conseguir ver só através desse link, tá? Pra poder não ficar disponível no YouTube 100%, porque não adianta uma pessoa aleatória chegar nesse vídeo do TCC e não entender toda a história por trás. Então é isso, tá? De dor nas costas, eu tô aqui editando o vídeo e eu não gravei eu não gravei a minha parte falada hoje, porque botaram música aqui e minha mãe chegou e não dá pra ficar gravando vídeo assim, sabe? Então eu tô editando o que eu consigo, terminando o roteiro e amanhã eu me ajeito e gravo. Eu vou ver agora as fotos da formatura, porque a gente teve a formatura antes de terminar o curso. Aí eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. Aí, essa é a professora Arielle, a professora de desenvolvimento humano, de DH. Eu não sei quem são esses. É porque tinham várias turmas lá, tá vendo? Aqui é a Arielle, ó. Essa daqui. Professora fofinha, eu gosto dela. Ela é legal. Cara, eu não sei se vai ter foto minha e da minha turma, porque a gente tirou algumas fotos. Aí, ó. Eu aqui. Ai, ai. Essa daqui é Jéssica, e Jéssica também, Thaísa e Camila. E eu. As fotos ficaram lindas. Bastante qualidade. Ai, a gente, de novo, a gente tirando foto, todo mundo junto. Todo mundo com cara de sono. Era 9 horas da manhã. Ai, gente, foi bem legal, eu gostei. Caraca, fiz o roteiro, gente. Eu tô com a mente acabada. Ai, eu vou me arrumar pra academia. Não dá pra deixar de ir na academia hoje. Eu preciso ir na academia. Pelo menos fazer um cardiozinho. Qualquer coisa, alguma coisa. Porque senão eu vou... Inclusive, deixa eu falar com vocês que eu estou muito feliz porque a Taylor Swift lançou essa música e eu tava lendo Hamlet pra fazer a prova da UERJ. Cara, eu entendi a música, eu entendi a referência histórica, eu entendi a referência na literatura, eu entendi todas as referências. É muito bom quando isso acontece, quando você tá estudando e você consegue entender as referências, quando você consegue entender as letras das músicas. Ai, cara... Vocês já perceberam que os aplicativos estão ocupando quase meio giga cada um? Tá ocupando 500 MB. É muita coisa. Eu tô ficando com a memória do celular cheia. Que soninho, bichas! Que soninho, tremosca! Que soninho! Do Betinho, gente! Do Betinho!
cheguei agora do curso, eu vou falar pra vocês, eu tô zero amizade, porque eu passo num túnel voltando, né? E aí esse túnel tava fechado, o ônibus deu uma volta, ele não passou onde tinha que passar. Ah, eu tô até desanimada, sabe? Fiquei cansada, essas coisas me... Olha aqui, isso é suor. Isso é suor, tá? Cara, essas coisas me estressam, mano, me estressam muito. E aí, o ônibus deu uma voltão, deixou a gente num lugar longe, e a gente teve que vir andando. Ainda bem que eu tava com o Vitor, sabe, meu colega do curso. Porque assim, a rua cheia de caracudo, tudo deserto, mó perigoso. E aí, ai, a aula hoje foi muito legal, tá? E embora a minha aura esteja carregada agora, a aula hoje foi muito legal, aprendeu bastante coisa. A gente teve uma reflexão, inclusive, essas imagens que eu coloquei aí, e as perguntas também. Vejam essas perguntas e olhem as imagens e veja qual imagem você escolheria e por que isso te representa. As minhas eu coloquei também, são essas 4 aí em sequência, que estão num trecho do vídeo. E eu achei uma reflexão muito legal que a professora fez em sala hoje, tá? E ela fez um negócio muito legal também, que é amigo oculto de desapego. Você pega alguma coisa em casa que você não usa mais, e aí você leva pro amigo oculto. Cara, eu fui na cagada e levei um short preto que eu tinha, que eu comprei e eu nunca usei, pra vender numa loja com uma amiga minha. E tava guardado já há muito tempo, e eu falei, vou levar esse short. Eu fui na cagada, adivinha que eu tirei? A professora, e era o tamanho dela certinho, ela ficou super feliz, super feliz. Fiana, gente. Ai, meu amor. Tô com saudade. E aí ela ficou super feliz. Eu ganhei o livro que eu mostrei pra vocês. Ai, a aula hoje foi muito boa. Eu gosto muito dessa parte de desenvolvimento humano, sabe? O vídeo que eu falei pra vocês, que eu vou deixar na descrição, eu vou falar sobre tudo isso, sobre como o curso foi dividido, o que a gente aprendeu. E essa parte de desenvolvimento humano foi essencial pra mim. Sério, me tirou, sabe, de muitos buracos que eu tava enfiada e me ajudou a me reconhecer mais, a entender pelo que eu tava passando. Então, assim, ó, curso muito bom. Aqui, ó. Spoiler. Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui nesse vlog, ó. Um beijo, obrigada por assistirem até aqui e até o próximo vlog.